bem, graças a Deus. Como é que vocês estão? Estou muito bem, graças a Deus. Estou aqui, tomei um cafezinho agora, tarde, né? Mas eu tomei agora. Primeiro fui fazer as coisinhas que tinha que fazer. Aí, agora eu vim tomar café. Pois é, isso aí. Um belo de um dia maravilhoso que amanheceu hoje. Amanheceu chuva esta noite. Uma chuva abençoada do Senhor Jesus. Uma chuva sem vento. Uma chuva calma. Tudo bem, graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A gente pede para o Senhor ter misericórdia da gente, porque eu tenho muito medo de chuvas, sabe, gente? Uma vez, deu um vendaval, eu era novinha ainda. Eu tinha meus 14, meus 15 anos. Meus 15, meus 16 anos, mais ou menos, eu tinha. Isso, acho que eu tinha 16 anos. E eu tinha 2 crianças já, né? Tinha um recém-nascido e tinha um maiorzinho. E veio um vento tão forte e uma chuva tão forte, com muito trovão, muito relâmpago. Meu Deus do céu, desde esse tempo que eu peguei trauma de chuva. Caiu um raio numa árvore que tinha no terreiro, assim, no quintal. Eu morava no sítio, na roça. E caiu uma árvore, o nome da árvore era cajarana. Uma madeira cajarana que chamava. Eu nunca mais vi essa madeira aqui. Ela racha tábua assim, sabe? É uma madeira branquinha, uma madeira bem forte. Mas ela puxa raio. Ela parece um para-raio, tanto que ela puxa raio para ela. E aí, meu Deus do céu, veio uma faísca. Eu vi quando veio aquela faísca. Ela veio uma tochinha de luz azul assim, e veio. E quando eu levei a mão para bater para salvar o rosto do meu filho, é relâmpago, né? Relâmpago é tudo rápido. Ninguém é mais rápido que o relâmpago. Só Deus. Só Deus que é mais rápido que ele, porque Deus já fez ele, né? Tudo que Deus faz, então Deus é mais rápido que ele, né? Mas, minha filha do céu, meus filhos, meus amores, foi uma tristeza. Quando eu bati a luz, era a luz lamparina, e aí tava na mesinha de cabeceira, sabe? A lamparina e o berço do meu neném tava depois da mesinha, né? A mesinha tava assim, e o berço do neném tava assim, no mesmo rumo, né? Porque não dava para apanhar de lado, porque bebezinho, quando é novinho, ele fica azaroso se você deixar a luz de lado. Então eu sempre ponhava depois da cabecinha dele, por trás da cabeça dele, né? Igual tá essa geladeira aqui. Aqui tava a luzinha, aqui para trás. Aí aquela luz veio com tudo assim, e quando eu bati a mão para pegar em mim, eu achei que se vinha, eu vi a luz azulzinha que veio, na direção da luz. Aí pegou no meu filho, quase morreu. Queimou toda a cabeça dele. No outro dia, ele morreu, Ele morreu, ficou duro, entortou a boca. Eu peguei ele, dava para pegar assim com os pés, assim, ó. De pôr ele assim, na palma da mão em pé, que ele ficava tão durinho que ele estava. E o outro, o pai dele, cobriu ele, ficou com ele coberto, na coberta, para mim não ver. O outro amoleceu, ficou mais velho. Amoleceu, ficou todo modo desmaiado. Porque só foi o susto, né? O pequenininho não, o bebezinho não, o bebezinho foi queimado, né?
E ele tava com a touquinha que a gente, naquele tempo, a gente usava touca na cabeça das crianças. Hoje ninguém usa. Por isso que hoje é tudo cheio de dor, de disso, daquilo outro. Naquele tempo a gente salvava o ouvidinho lá de vento, para não dar dor de ouvido, sabe? Por isso que a gente usava a touquinha, era para do ouvidinho deles. E ele tava com a touquinha, e a touquinha era a seda japonesa. Um pedacinho de seda japonesa que eu ganhei e eu fiz uma touquinha, né? E eu tinha posto amarrado na cabecinha dele. Rusgou assim, ó. Rusgou assim na cabeça dele, a seda. Aí, depois que ele voltou, com muito tempo, ele ficou muitos minutos sem respirar. Com muitos minutos. Eu não sei quantos, porque só eu fiquei anestesiada também do susto, do relâmpago. Eu também fui atingida no susto, né? E eu só gritar, não sabia nada. Parece que nem vi ele morto no meu braço, fiquei com ele no colo. E sei que foi difícil. E aí quando depois eu veio um pensamento na minha cabeça, eu falo que foi Deus, né? Foi Deus que põe aquele pensamento na minha cabeça, me empanhar umas gotinhas d'água assim na boca dele. Eu molhei a mão, peguei o caneco, peguei a água, molhei os dedos e pinguei assim, caiu as gotinhas na boca dele. Aí ele começou a tremer assim, uma perninha, aí que eu gritava. Aí que eu gritava, dizendo que ele tava morrendo, tava morrendo. Mas aí ele voltou. Foi a água é vida. Água é vida. A água deu a vida de volta pro meu filho. Graças a Deus. E aí ele voltou, aí eu tirei aquela touquinha. Era de noite, não deu para me ver muito. Mas no outro dia o cabelo da cabeça dele tava tudo queimadinho, tudo enroladinho, tudo. E aí depois eu fui dar banho nele. E quando eu fui dar banho nele, ele tava com as costinhas queimadas. Tava tudo cheio de boia nas costas, bem na coluna, desceu. O fogo passou na cabeça dele, desceu por debaixo das costinhas dele. É, o relâmpago é terrível. Então eu tenho muito medo, sabe, de chuva. Tenho muito medo de chuva quando forma vento. Eu tenho medo. Aqui mesmo o vento já chacoalhou minhas teias. Meu filho já ficou despendurado, segurando teia aqui, sabe? Então, aqui também já passei uns bocados de temporal aqui, de chuva, de medo, e eu grito e eu choro, né? Mas esta noite Deus mandou uma chuva tão boa, calminha, sem vento, sem nada. Choveu forte ainda na primeira batida, pancada de chuva, né? Eu estava até assistindo, desliguei a televisão, desliguei tudo. Aí começou aquele trovãozinho, mas longe, parecia que era longe, e depois acalmou. Então eu fiquei tranquilo, não fiquei sossegado, fiquei com medo não ontem, não, graças a Deus. Porque à noite a gente não vê nada, a gente não vê o tempo quando vem, né? A gente não vê se o tempo vem chuva, vem forte, se não vem. Então, eu tenho muito medo de chuva. Desde esse tempo, eu tinha o quê? Tinha 16 anos, né? Hoje em janeiro agora, eu vou fazer 70 anos, né? Olha o tempo que faz. E o medo não acabou. E não vai acabar nunca. Porque eu tenho medo mesmo. Mas é isso aí, meus amores. Que Deus abençoe vocês todos, que Deus dê um dia maravilhoso para vocês, um dia abençoado, que vocês consigam o que vocês pediram para o Senhor dê para vocês, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E que vocês sejam muito felizes, muito felizes. Todos vocês que estiverem na minha, no meu vídeo, que estiver ouvindo meu vídeo, que estiver vendo meu vídeo, que Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia, que Deus abençoe. Beijo.